Boa noite a todos. Vamos entrando. Espero que todos estejam bem. Vou pedir para vocês colocarem as suas perguntas aqui no chat. A gente vai se comunicando por aqui. Esperar alguns segundos e a gente já inicia. Tudo bem com vocês? Oi, Fernando. Oi, Camila. Obrigada por estar comigo aqui. Oi, Cris. Boa noite. Oi, Maria Tereza. Boa noite para vocês. Vamos começar mais um webinar da Team One com apoio da Abralo. Normalmente os nossos webinars são de terças-feiras à noite. Oi, Pri, tudo bom? Nossos webinars são de terças-feiras à noite, a gente vai intercalando o tema. Hoje com dúvidas clínicas e uma revisão de Clean Check. Para quem não me conhece, sou Soraya Onishi, formada pela USP São Paulo, fiz a minha graduação, minha pós na PCD, aqui na PCD Central, em São Paulo, me credenciei na Line em 2011, entrei para o suporte clínico da Line de 2014, fiquei até 2017, até que migrei para a Team One, que hoje sou palestrante e consultora. Sou afiliada a Abralo desde 2020. Vou trazer para vocês hoje algumas novidades do setup de Clean Check, tá? E vou fazer uma revisão com vocês também. Bem, para quem ainda não é aluno da Team One, siga o nosso canal. Então, dentro do Instagram, team1.one, e lá sempre tem o link de acesso aos webinars do dia ou da semana, e também acesso direto aos cursos. Os webinars são totalmente gratuitos, eles ficam gravados para quem perder parte dele ou todo ele, quiser revisar ou quiser assistir, eles ficam gravados, todos eles, você pode assistir gratuitamente, e ali está o QR Code de acesso, ou entrando na plataforma do site, no site da Team One, a gente também tem acesso, tá bom? Os cursos também ficam no site da Team One, então estão agora separados. Então lá, vendo lá em cima em cursos, a gente tem cursos, os webinars que são gratuitos, os cursos da Invisalign, os cursos da Selfie, que são os alinhadores da Adtech, outros cursos que já estão em andamento, os replays dos webinars e os tutoriais, tanto da IDS quanto do Selfie. Eu vou falar um pouquinho dos cursos, né, que estão em andamento ou que estão para acontecer. Essa jornada do Selfie, né, que são os alinhadores da marca Adtech. Então, existem 3 modelos de apresentação desse curso, todos ministrados pela Elaine Takehara. O primeiro modelo é um curso online, que são aulas gravadas, né, que você assiste 5 horas de aulas gravadas sobre todo o conteúdo desse alinhador. Então, fala da biomecânica, fala de como funciona o Clean Viewer, que é o software da Selfie, né, da Adtech, para você manusear, então, esse planejamento digital. Fala dos alinhadores, das diferenças dos alinhadores com outras marcas, né, adaptação, os casos que estão em andamento. Esse é o modelo número 1, que é a aplicação. Existe um segundo modelo de curso, que é o curso Jornada Selfie, modelo... deixa eu voltar. Tem o modelo 2, que é a inspiração, que é um curso presencial de um dia, tá? É um dia presencial, então tudo que for de conteúdo e de casos clínicos são dados nessa jornada Selfie, modelo inspiração no curso presencial, e a diferença desse com o modelo 3, que é a transformação, é que o modelo 3 ele tem 2 dias de curso presencial. Então, além de toda a teoria, que é dada no primeiro dia, o segundo dia é um dia de hands-on, né? Então, hands-on que você tem desde o escaneamento até o Clean Viewer, né? Então, um manuseio desse setup virtual, né? Tanto de alunos como os da própria Elaine, e os casos clínicos em evolução também, tá bom?
Passando para o curso da Paula Cristine Paros Mason, então é Gestão Estratégica de Clínicas Odontológicas, será um curso presencial, normalmente eles fazem webinar também pela Team One, uma vez por mês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter o contato com a Paula, ela é incrível, tá? Com o Carlos também. Então, em relação à gestão e às estratégias para desenvolvimento da clínica, né? Então, esse curso vai ser no espaço da Team One, aqui no Itaim, em São Paulo, dia 30 e 31 de março. Tá? Esse curso, que é o treinamento presencial do programa CleanCheck, então, é feito, então, todo o passo a passo de todas as ferramentas, são demonstradas todas as ferramentas do software CleanCheck, e a partir daí a gente passa uma série de tarefas que vocês vão aplicar isso dentro, trazendo o computador de vocês. E esse curso, ele mudou de data, era agora para o dia 24 de março, passou então para o dia 28 de abril, tá bom? Comigo e com a Elaine. Esse, então, é um curso prático, tá? Para desenvolvimento das ferramentas do software e dos controles em 3D. Vou falar um pouquinho para vocês, então, agora, o que tem de novo no CleanCheck. Como sempre, né? Sempre alguma novidade para a gente dentro do software, né? O software está em constante modificação. E o que tem de novo agora há pouco tempo, foi lançado, então, a comparação de planos. A gente tinha, então, até 2 planos para serem comparados nesse software CleanCheck, nesse programa CleanCheck 6.0. Então, tinham apenas a tela quebrada em 2 partes para poder comparar até 2 planos. Hoje, a gente pode comparar de 3 até 4 planos na mesma tela, o que era já antigo, né? Então, antigamente, a gente podia ter essa imagem de comparação, o que fez falta por um tempo e agora já está retornando novamente. Então, eu tenho a possibilidade de escolher, ao clicar nesse canto superior direito em comparar planos e deixar clicado, os meus planos, eles ficam possíveis de ser ticados e eu posso ticar até 4 planos de uma vez para poder caber dentro de uma única página, tá bom? Então, se eu tenho um caso limítrofe, eu quero ou por distalização, ou por extração de premolares, ou por IPR, ou por extração de um incisivo, e eu quero comparar os 4 na mesma tela, então eu tenho a possibilidade de clicar ali em comparar planos e escolher que planos que eu quero visualizar na mesma tela e a possibilidade de apertar o play individual em cada um dos planos, tá bom? Outra coisa que é nova também é o compartilhar planos. Então, lá no nome do doutor, no nome do paciente, na setinha ao lado do hashtag do número, do PID do paciente, eu tenho esse box, e nesse box eu posso compartilhar o plano de CleanCheck com o paciente recebe um e-mail, ele tem acesso, então, ele precisa baixar o aplicativo da Invisalign, e com o PID desse paciente ele consegue ter acesso, então, à imagem do CleanCheck, né? E eu poderia, então, compartilhar apenas há pouco tempo atrás, até um plano com o paciente, e agora eu posso compartilhar até 2 de uma vez com o paciente, tá bom? Então, cliquei ali em compartilhe plano do CleanCheck, eu posso escolher o último plano, que é o plano 7, e eu posso adicionar qualquer outro plano para ser compartilhado. Além disso, semana passada, então, com uma novidade ainda um pouco maior, uma diferença maior. Oi, Miguel. Oi, Naldi, tudo bom? Boa noite a todos, vão entrando. Oi, Liliana. Oi, Tati. Oi, Vanderlei, tudo bom? Então, semana passada, então, tivemos uma novidade com o Invisalign Smile Architect. Eles conciliaram, então, com o lançamento do Invisalign Go, que é destinado, então, para clínicos, né? E essa ferramenta eles não liberaram apenas para os clínicos, mas também para nós ortodontistas, tá? Então, essa ferramenta, Invisalign Smile Architect, é possível, então, dentro do nosso setup de CleanCheck, avaliar o sorriso, fazer os desenhos das linhas, fazer os contornos dos dentes, e o que a gente vai ver hoje num CleanCheck agora, tá bom? Oi, tá? Tudo bom? Boa noite. O que é necessário, então, para a gente solicitar esse desenho do sorriso dentro do nosso setup de CleanCheck? Primeira coisa, quando a gente faz a prescrição do paciente, a gente escolhe ali o tipo do paciente.
precisa selecionar no paciente adulto. Adulto e ainda por cima o comprehensive, ok? Então, serve o jovem comprehensive. Então, se você tem a ideia de desenvolver aquele setup de clean check num paciente que precisa de um avanço mandibular com precision wings e que você tenha necessidade de escolher ou como first ou como comprehensive jovem, não tem como, neste momento, fazer o desenho do sorriso, tá? Então, o desenho do sorriso, ele está restrito, então, para o paciente adulto, então, selecionou o adulto, e os alinhadores, nessa tela dos alinhadores Vivera, tem um novo ícone que vai estar à sua direita, que é esse Invisalign Smile Architect. Seleciona nessa posição, nesse ícone. Feito isso, só vai ter a função do Comprehensive disponível, tá bom? Então, precisa ser adulto, escolhe o Smile Architect ao invés dos próprios alinhadores Invisalign, e eu tenho acesso apenas ao tratamento Comprehensive. Não tem nenhum custo adicional sobre esse tratamento e tem algumas limitações dentro do setup de Clean Check que a gente vai ver juntos hoje, tá bom? Feito isso, eu tenho a minha prescrição e a única diferença da prescrição é dentes para restaurar. Naquele momento, eu posso decidir aí ou eu posso mudar isso durante o desenvolvimento do meu Clean Check, quais são os dentes específicos que eu quero restaurar. Às vezes, apenas o incisivo lateral, fiquei pensando, nós como ortodontistas, né, em que momento poderíamos atuar com esse desenho do sorriso, né? Cada vez mais estamos introduzindo a estética dentro do nosso tratamento, o paciente busca por isso. Então, introduzir uma alteração na forma do dente ou no contorno gengival é muito favorável, contanto que você tenha um profissional trabalhando junto com você e que possa entregar esse resultado que você apresentou dentro do Clean Check. Penso dessa maneira, tá? O que eu observei também que é algo a mais para trabalharmos dentro do setup de Clean Check, né? É algo a mais que precisamos ter um tempo para desenvolver dentro do setup de Clean Check. Como a gente não tem muito tempo, normalmente o nosso tempo para o desenvolvimento do Clean Check é focado no planejamento, no diagnóstico e no planejamento, e passar essa informação para o setup de Clean Check, acredito que terceirizar isso, ou você criar a prática para desenvolver isso, talvez valha a pena, caso você já atue nessa área da estética conjunta à ortodontia, tá? Dentro da Team One tem um serviço que quem faz é o Dr. Marcelo Serra. Ele tem a especialidade desse lado restaurativo. Acredito que todos já tenham visto um webinar dele. Então, o webinar dele também acontece uma vez por mês, normalmente de terças-feiras também, tá? E ele faz essa integração entre o estético e o ortodôntico. E esse serviço também está disponível dentro da Team One. Eu quero desenvolver um setup de Clean Check, mas que tenha, então, a parte estética envolvida. Então, ele faz esse trabalho para a gente também, tá? Então, aqui na prescrição, eu posso escolher selecionar os dentes para restaurar. E a diferença é que dentro da imagem do meu setup de Clean Check, eu vou ter dois ícones a mais aqui na barra de ferramentas superior. O Smile eu já tinha. Agora eu tenho o Restore de restauração e o MAS de massa dentária, que eu vou explicar para vocês. E no canto superior esquerdo, abaixo de Regis, que são os nossos registros, ficam as linhas faciais e a visão integrada, que eu também vou mostrar, tá bom? Então são ícones novos. Ali no sorriso, todo mundo já sabe, um outro requisito para que você possa encaminhar esse tratamento como Smile Architect, é necessário que tenha sido feita, as fotos tenham sido feitas pelo aplicativo, tá? Eu pulei essa informação que é bem importante. Então, ali, no aplicativo que você baixa, assim como você tinha a foto do sorriso amplo, né? Você permanece, então, fazendo essas mesmas tomadas de fotografia através do aplicativo da Invisalign. Aí você sim tem acesso ao Smile Architect. Então, são 3 requisitos: a foto pelo aplicativo, você ser Invisalign Comprehensive e aí você ser paciente adulto, tá bom? Esses são os 3 requisitos para ter acesso a essas novas ferramentas dentro do seu Clean Check. Quando a gente clicava em sorriso, a gente tinha o início e o final, dentro da face do paciente já existia isso. Agora, então,
consigo colocar dentro do sorriso do paciente, no momento final, já com as restaurações incluídas, tá? Só essa imagem das restaurações, que é uma imagem que choca um pouquinho, poderia ser um pouquinho, acredito que eles ainda vão trabalhar no detalhamento nas cores, tá? De todos que eu vi até agora, não foi nada assim, uma coisa muito agradável para poder mostrar isso para o paciente, tá bom? Mas acredito que seja um estudo mais para nós mesmos, né? E aí, o início e o final, a gente poder mostrar dessa maneira para o paciente, ou até mesmo no modelo virtual, tá? Então, dentro do setup de ClinCheck, eu tenho o sorriso na fotografia do paciente, naquele do sorriso amplo, a possibilidade de enxergar, então, tanto o final ortodôntico como o final restaurativo. Dentro desse ícone do restaurar, eu posso diminuir ou aumentar a sombra dos dentes, deixando eles mais opacos ou mais transparentes, no quesito da região onde foi feita a alteração restaurativa. E na massa dentária, eu posso avaliar, fazendo tratamento ortodôntico, mesmo fazendo tratamento ortodôntico, o quanto eu tenho que desgastar de dente para poder entregar aquele sorriso estético, como o quanto eu tenho que acrescentar de massa restauradora para trazer aquele resultado, tá? Então, tem algumas cores que vão diferenciar aonde eu vou precisar desgastar e aonde eu vou precisar acrescentar. E a partir daí, o que você pode fazer ao visualizar essa massa dentária é, eu posso mover mais ortodonticamente para ter o mínimo possível de desgaste dentário? Acho que daí que vai valer o nosso trabalho em relação a essa situação, tá? Na prática, né, o que eu pensei em algumas situações, então, são pacientes que já têm alguma alteração de forma dentária no Bolton, já mais nítido, um lateral conoide, né, ou uma forma anômala de algum dos caninos ou de algum premolar, e a partir daí fazer um desenho para o paciente ter uma ideia de como pode finalizar, né? Quando a gente faz um ClinCheck e deixa apenas os diastemas na mesial e distal, ou só na distal dos incisivos laterais, o paciente não tem ideia de como pode finalizar aquele sorriso, tá? Então, daí eu vejo uma das grandes indicações. Assim como restaurar bordas incisais em pacientes que vêm com aquela queixa do desgaste, ou por bruxismo, ou por apertamento, ou realmente porque está numa situação de topo a topo, e eu vou trazer, então, a correção ortodôntica e associar isso à complementação da anatomia das incisais desses dentes, tá? Eu acho muito válido também. Lembrar que é possível exportar o design do sorriso, mas atentem-se para essa mensagem que este pacote de casos e os arquivos STL contidos, que são fornecidos apenas para referência visual e destinam-se a auxiliar na comunicação da intenção do plano de design do sorriso com parceiros de fabricação, não se destinando à fabricação direta, ok? Então, o que sai daqui e vira um STL não vai direto para um exocad e não vai direto para fazer as lâminas ou as facetas, ok? É necessário, então, ao finalizar o tratamento, fazer um novo escaneamento, para aí sim desenvolver as imagens novas de um STL para assim confeccionar as peças restauradoras, ok? Então, não serve para linkar direto com uma fresadora, por exemplo. Ok? Por enquanto, acredito que mais para frente a gente possa ainda receber outras novidades dentro desse Smile Architect, que ele vai fazer essa comunicação direta com algum software restaurativo, ok? Então, penso assim, se eu vou pedir isso para o paciente, primeiro que ele não pode ser um jovem, ele tem que ser um paciente adulto. Segundo, que eu não não posso ter nenhuma indicação, por exemplo, de um avanço mandibular, porque caso você escolha o adulto, caso você escolha fazer o Smile Architect, não tem nenhuma contraindicação de nenhum movimento. Você pode fazer todos os movimentos que você faz no Comprehensive, porém, você não pode solicitar o avanço mandibular, ok? Isso a gente vai ver na prática, então. Como a gente vai solicitar a revisão do setup de ClinCheck? O ícone exportação, Fernando, espera um pouquinho, deixa eu voltar lá na tela. Ali, no nome do paciente, do lado do número, a setinha para baixo, enviar, e tem o STL, e quando é um caso de Smile Architect,
tem ali exportação do design do sorriso, tá bom? E aí você consegue fazer essa exportação, e aí aqui a gente clicou ali na exportação, abre esse box e preparar o download, tá bom? Ok. Feito isso, bem, como é que a gente solicita, então, a revisão de setup de CleanCheck dentro da Team One? Existem algumas modalidades, ali no TPS Orto, que é o ícone do lado dos cursos, a gente já viu o ícone dos cursos, agora o ícone do TPS Orto. Tem o TPS, que é Consultoria de Planejamentos Virtuais, avaliação de novos casos, o TPS VIP e o TPS com Sandaia. Dentro da avaliação de caso, o serviço é gratuito, então você pode encaminhar para a gente uma avaliação e nós faremos a resposta, né, aos seus questionamentos sobre essa avaliação, assim como, se você solicitar a revisão de CleanCheck, existem algumas modalidades. Fazendo a revisão de CleanCheck, você pode ou não pedir exclusividade do doutor, quando é o TPS, através do aplicativo da Team One. Clica lá no nome do paciente, escreve o nome do paciente, o PID dele, suas considerações sobre esse caso clínico, suas dúvidas, ou seu desenvolvimento, diagnóstico e planejamento. E a partir daí, as consultoras, Elaine Takihara, aqui de São Paulo, a Fernanda Ciotti, de Campinas, a Luciana West, aqui de São Paulo também, farão as modificações do setup de CleanCheck do início até a aprovação, tá? E toda a comunicação delas com vocês é através de uma plataforma, onde elas vão modificando o CleanCheck quando ele retorna, e aí vocês vão se comunicando se tem algum questionamento, por que você fez isso, qual a alteração que foi feita, ou a partir delas fazendo a modificação, elas também fazem um relatório e escrevem aqui dentro do aplicativo, do próprio aplicativo, tá? Como se fosse um chat. Aqui um exemplo, então, da comunicação entre vocês e as consultoras. E um outro tipo de consultoria, a consultoria VIP Web, que são 25 minutos de compartilhamento de tela, e já não é mais pelo aplicativo, é através do compartilhamento de tela. Então, naqueles 25 minutos, ao vivo, a gente pode revisar setups de CleanCheck, a gente pode revisar os Clean Viewers do selfie da Adtech, a gente pode tirar dúvidas clínicas, casos de evolução que não estão com uma evolução boa, também de planejamentos, ok? Então, são 25 minutos de compartilhamento de tela. Agora, vou pedir para vocês um minutinho que vou abrir o setup de CleanCheck para a gente visualizar juntos. Só um pouquinho. A Tati perguntou se dá para inserir o Smile Architect em casos comprehensive já aprovados. Não. Assim como o CBCT, que só dá para inserir na hora que você está fazendo a prescrição, então o Smile Architect também é no momento da prescrição, tá? Invisalign dá para fazer uma previsão com prótese, também com prótese. Então, se você tem uma quantidade de desgastes maiores, vocês vão ver que agora, quando eu abri o caso, dá para editar a quantidade de massa protética que vai ser colocada naquele dente, tá bom? Não só de lâmina, mas também como prótese, tá? Oi, Sandra, assusta? Na verdade, assim, fiquei pensando muito, né, depois de tudo isso. O fato de terem lançado o Invisalign Go, que é um produto destinado para clínicos, tá? Existem movimentos limitados, ortodônticos limitados, né? Não dá para fazer o que você faz no Comprehensive. Eles abriram essa mesma possibilidade que eu provavelmente achava injusto, né? Por que não oferecer o Smile Architect também para o ortodontista que possa trabalhar em conjunto com algum clínico, né? Então, acredito que tenha sido esse momento, que por esse motivo que eles tenham feito esse lançamento, tá? E no adicional também, caso você já tenha escolhido lá no primeiro tratamento, ter feito com o Smile, tá? Dá para pôr o CBCT junto? Raquel, não sei te explicar, não sei responder para você essa pergunta, vou procurar saber,
Mas acredito que não. Vocês vão ver agora que eu vou ligar o 3D, tem algumas funções que não apareceram ali, assim como no CBCT eles cortaram algumas funções do 3D, no Smile também. Então, acredito que hoje ainda não seja compatível, tá bom? Mas eu vou confirmar essa informação. A Elizabeth, ela perguntou, eu posso selecionar o Smile e depois mudar para o Moderate? Acredito que sim, né? Então, se você depois migrar, fizer um downgrade e aprovar, você já não vai ter dentro do Moderate acesso a nenhuma desses aplicativos, dentro dessas ferramentas do Smile. A Daisy, ela perguntou, pode-se colocar no Smile um pontico cantilever? Na verdade, o pontico cantilever, dentro do setup de CleanCheck, você já tem, né? O desenho do pontico. Agora, fazer a forma total e a mudança desse pontico, acredito que não. O Invisalign Go, Tati, é um produto destinado para o clínico geral, tá? Então, é um credenciamento diferente, é um produto diferente que já vem sendo testado aqui no país há muito tempo, que já funciona há muitos anos nos Estados Unidos, tá? Para clínicos gerais poderem atuar dentro de alinhamento e nivelamento estético, tá? Não é uma ortodontia propriamente dita, ok? O que é um tema que já criou muita polêmica, né? Espera um pouquinho, pessoal. E eu conversando aqui, nem abriu o CleanCheck. Espera só um pouquinho. Pera. Agora. Bem, ok. Dentro, então, de um setup de CleanCheck que tem o Smile Architect, que você selecionou lá na prescrição, eu tenho 2 ícones a mais do que o normal, tá? Na barra de ferramentas superior, o restaurar e o massa, e aqui na barra lateral eu tenho a visão integrada e as linhas faciais. Se eu clico nas linhas faciais, essas linhas aparecem, e quando eu clico ali nos controles 3D em fazer modificação, nova modificação, eu consigo editar essas linhas faciais, ok? Todas essas informações, tanto restaurativas quanto das linhas, são baseadas na fotografia do sorriso amplo, tá? Então, ali o segredo de tirar uma boa fotografia. Aqui a paciente exagerou um pouco a mais, acredito que o sorriso dela não mostre todos esses incisivos inferiores, foi um pouco exagerado, tá? Mas a minha sugestão é que seja assim com os lábios inferiores não tocando nos incisivos, porque tem algum gap, pelo menos para a gente poder enxergar melhor a curvatura da região anterior, tá? Da região dos incisivos, a curvatura do sorriso. Tá, então, clicando na linha, eu consigo desclicar, eu desapareço a linha e eu consigo, então, configuração inicial, eu posso mostrar o original, que é como se fosse aquele sorriso, que é o ícone que a gente tinha já, do início ao fim, e colocando o sorriso final dentro da face do paciente, como agora sobrepor a parte estética da região anterior, ou se você fez a estética, solicitou a estética em todos os dentes vão parecer alterados aqui, tá? Posso mexer na opacidade, mas a opacidade não são dos dentes, é da face do paciente, então eu tiro a face do paciente desses modelos virtuais que foram sobrepostos, tá? Visto isso, é isso que eu falei para vocês, que essa alteração de cor, essa alteração de cor, ainda eu acredito que vai ser desenhada de uma maneira melhor, tá? Eu achei muito esquisito a maneira como apareceu aqui, e aí eu posso passar, então, voltar para o original, tá? Feito isso, eu posso desclicar no sorriso, e aí, desclicando a aba do sorriso, eu fico apenas com os meus modelos virtuais. Lembrando, então, que essa paciente é um caso de extração de premolares superiores, é um caso de expansão do arco, eu aperto o play, eu tenho expansão do arco superior, alguma movimentação na região anterior, eu vou desligar o restaurar. Observem que o restaurar está aceso, né? E eu posso deixar essa região anterior, onde foi feita a alteração restaurativa, eu posso deixar ela off,
que eu desapareço com tudo que foi feito da parte restaurativa, eu mexo no meu modelo virtual como sempre eu mexi, assim como eu posso deixar em 25% a opacidade, 50%, 75% e o 100% do opaco, ok? Em relação à massa dentária, o que eu tinha falado para vocês, quando eu clico no ícone da massa dentária, ou eu posso ter uma redução, então, ao clicar na redução, eu checo, ao passar o mouse sobre essa área, ele vai me dar ali o menos, que é a redução que eu tive naquela região. Então, para constituir essa estética, foi necessário, então, fazer uma redução, vai ser necessário fazer uma redução de 0,5 milímetro nessas regiões. Existe um degradê da imagem, normalmente as cores mais quentes, elas vão de menos, com mais desgastes dentários, as cores mais frias, com menos desgastes dentários. E aí eu aproximo o mouse sobre a determinada região, ele me mostra a quantidade. Então, por exemplo, nesse laranja mais forte foi menos 1,5 de desgaste, nessa região, no canino, de menos 0,5 milímetros. Que tudo isso pode ser editável ali dentro dos nossos controles em 3D, tá? Dentro da massa ainda eu tenho a redução e a adição. Onde tem a adição vai aparecer aquilo em milímetros, mais um sinal positivo, não aparece o sinal, mas não tem o negativo, como aparece na nossa redução. Então, aparece o positivo, quanto vai acrescentar de material estético nessa região, ok? Essas são as diferenças nessa região do CleanCheck. Posso fazer as minhas modificações por escrito normalmente, posso desativar todos esses ícones para desenvolver primeiro o meu planejamento ortodôntico para depois fazer as correções necessárias, tá? Feito isso, então, observando uma paciente de classe 2 com terceiros molares já erupcionados, classe 2 de caninos e molares, um overjet aumentado, ela teve as extrações de premolares superiores e inferiores, tem um arco atrésico bastante acentuado, a curva de Wilson no arco inferior, principalmente, e no arco superior também, uma atresia relativamente grande, tá? Então, a correção dessa classe 2, nesse primeiro CleanCheck, é o primeiro CleanCheck recebido com a expansão do arco superior e o achatamento na região anterior. Aumento do perímetro do arco, achatamento. Não foi corrigida a classe 2 por completo, né, nem de molares, encaixe, ainda os caninos em classe 2, mas um overjet diminuído comparado, então, com o inicial. Torque dos incisivos superiores, raiz para lingual, coroa para vestibular. Ok. Tá. Clico em nova modificação. Quando eu clico em nova modificação, quais são as diferenças? Dentro das novas modificações, eu posso clicar e desclicar o sorriso, ter ou não a face do paciente aqui do lado. Quando eu tenho a face do paciente, é porque o ícone do sorriso está aceso, tá? Feito isso, essas modificações que estão aqui, em primeiro lugar, são sobre as linhas faciais. Posso alterar as linhas faciais? Posso. Então, eu posso chegar na linha facial. Que linhas faciais eu tenho? Eu tenho a linha média, a largura intercaninos, a borda incisal, a borda gengival, que elas podem ou não caminhar juntas, podem estar linkadas ou não. A linha horizontal, que é bipupilar, e as proporções, tá? A proporção, ele fala de 80% entre a largura dos centrais, altura e largura dos centrais. Em relação aos laterais, proporção da largura de laterais para centrais de 69% e a proporção de largura de caninos e laterais para 69%. E o contorno dos dentes. Quando eu clico nesse olho, né, aqui nessa barra lateral, eu posso desclicar e desaparecer com a minha linha, que é a linha média. Posso desaparecer com a minha linha, que é a linha intercaninos, desapareci com a minha linha intercaninos. Posso desaparecer com o bordo incisal, onde dá a curvatura do sorriso, ou com o bordo gengival. Posso desaparecer com a linha bipupilar. Posso desaparecer com as proporções, ou posso desaparecer com o contorno dos dentes, ok?
Além disso, ao clicar sobre cada uma das linhas, eu posso editá-la, né, no sentido horizontal, mais para cima e mais para baixo, ou no sentido do plano de Frankfurt está alterado também, tá bom? Então, posso clicar sobre cada linha, caso ela tenha sido posicionada incorretamente pelo técnico, tudo isso baseado, então, na fotografia de sorriso amplo, eu posso editar cada uma dessas linhas de acordo com o que você tem de preferência. Ok. Feito isso, editei as linhas, né? Eu posso recalcular, né? Posso atualizar. Ao fechar, ele também atualiza. Então, eu fiz eu editei as minhas linhas faciais. Ok. Posso mantê-las de acordo com o que está aqui? Posso aceitar e posso mantê-las, tá? Aqui eu vou desaparecer com um sorriso, vou deixar apenas o meu modelo virtual e observem comigo, não tem, se eu faço qualquer modificação dentro do meu setup de Clean Check, eu não tenho Live Update, ok? Então, a primeira mudança, assim como no CBCT, a gente não tem um Live Update. Aqui também, quando eu trabalho com o Smile Architect, a gente não tem o Live Update, tá? E observem que aqui no canto superior direito eu tenho mais algumas ferramentas que ainda estão escritas em inglês, mas provavelmente vão ter atualizações aí. Dente, a gente já tinha. Features, a gente tinha, que são os attachments. Lembrando que aqui também, assim como no CBCT, a gente não tem a possibilidade de adicionar um attachment otimizado, ok? Se tiver que solicitar a troca de um otimizado por outro otimizado, ou adicionar, caso tenha atingido o gatilho, e eu quero adicionar um otimizado, tem que ser feito por escrito, tanto nesse tipo de clean check, assim como nos que tem as raízes, tá? O CBCT. Então, eu tenho os dentes igual, os features sem o attachment otimizado, arc é a mesma coisa do arco, a possibilidade de alterar a forma do arco, e eu tenho mais um ícone que são as restaurações. Clicando aqui nas restaurações, eu posso deixar, então, aqui está com a opacidade de 50%, posso deixar no 100%, posso modificar. Acredito que no 100% fica mais fácil de visualizar. E assim como alguém perguntou, se por acaso você solicitar ou uma coroa total ou um ponte com alguma alteração, é possível dentro de cada um dos dentes. Então, eu cliquei, por exemplo, no 2.3. Posso pedir para adicionar ou remover. Então, eu cliquei em restaurações, cliquei nessa linha de baixo, adicionar ou remover. Eu posso tirar o que foi feito de alteração restaurativa nesse dente, posso jogar no lixo? Posso. Então, ele volta a ser um dente normal, sem nenhuma alteração estética. Assim como eu posso, nesse dente, adicionar uma restauração estética, também posso adicionar a qualquer momento do meu desenvolvimento do Clean Check, tá? Então, estou em restaurações e pedir para adicionar ou remover, que é esse primeiro ícone. Posso alterar a forma do meu dente? Então, eu estou em forma agora, cliquei sobre o meu dente, e aí aqui eu tenho uma galeria. Então, o formato do dente ou dos dentes, eles podem ser alterados de acordo com algum padrão, que é uma galeria. Normalmente vai estar clicado em média, mas eu posso escolher um formato mais arredondado do dente, como eu mudei agora, um formato mais quadrado do dente, assim como um formato mais triangular do dente. Normalmente, já vai vir clicado nesse média, tá? E que você pode alterar a qualquer momento a forma desse dente. Então, se eu clico ali, aumentar ou diminuir a escala, eu posso, através dessas ferramentas, aumentar a escala da minha reconstrução protética ou diminuir, assim como posso alterar, alongar ou encurtar, então no sentido mesodistal, assim como no sentido cérvico-oclusal do dente, ok? Tá. Tudo isso que eu fizer, eu ainda assim posso editar, e as minhas teclas do voltar, ir para frente ou reiniciar estão aqui à disposição para a gente, tá bom?
Então, eu tenho a possibilidade de alterar a forma de acordo com a galeria, que é um padrão, não são vários exemplos, tá? Aquele Smile Cloud, ele tem muito mais exemplos, retirados tanto do natural quanto do artificial, e aqui são poucos exemplos para a gente se basear. Posso alterar a margem gengival, então, por exemplo, o paciente que tem eu fiz o nivelamento através da incisal e existe uma alteração cervical, eu posso fazer essa alteração da margem gengival para o paciente e ele enxergar que ao final do tratamento o sorriso dele vai estar mais harmônico se ele fizer essa alteração gengival, tá? O importante se você promete essas alterações para o paciente, então você tem que ter alguém ou para indicar ou para fazer isso por você, porque você mostrou para o paciente dessa maneira, tá? Ele pode aceitar ou não, né? Mas você apresentou, e a partir do momento que você apresenta essa alteração, lá no final ele pode cobrar isso de você, né? Então você tem que trabalhar em parceria. Vejo muitas possibilidades, tá, de trabalhar em equipe, né, numa clínica integrada. Normalmente o ortodontista que trabalha sozinho e apresenta tudo isso para o paciente, mas chega no final do tratamento, não tem nem para quem indicar, eu acho que é uma situação mais complicada, tá? O que eu acho muito visível para o paciente são casos, então, que eu falei naquele momento, então, no lateral conoide, então, possibilidades que a gente tem, então, de oferecer um setup de clean check que tenha os espaços, óbvio que ele vai enxergar cada vez mais os diastemas entre os dentes para uma futura correção, né? E essa futura correção você apresentar dessa maneira, tá bom? Eu posso, então, alterar a forma, como eu mostrei aqui, assim como mover. Então, aquela minha parte restaurativa, né? Então, se tenho muito desgaste, então tem uma massa dentária com redução e adição, tenho muito desgaste. Eu não quero. Eu quero movimentar ortodonticamente o dente, então eu estou em dente, movimentar para não ter muito desgaste, eu quero voltar ao torque lingual que foi perdão, vou voltar ao torque lingual que está acontecendo nesse setup de clean check, para ter o menos de desgaste possível naquela estrutura dentária, tá? Eu acho que dali vale a pena. Eu posso trabalhar, esse eu acho que acredito que seja o objetivo da integração entre orto e estética. Eu posso desgastar menos os seus dentes se eu movimentá-los ortodonticamente, tá? E mostrar isso para o paciente, aonde eu posso aliviar os desgastes e tratar com a movimentação dentária, eu acho que é um ponto positivo de você mostrar para o paciente, sim, tá bom? Então, dentro do trabalho restaurativo, eu consigo editar, dentro das restaurações, o adicionar ou remover para qualquer um dos dentes. Então, de repente, eu quero trabalhar fazendo restaurações e que eu decidi, depois que eu finalizei o meu setup de clean check, enviei a minha prescrição, e aí sim eu quero trabalhar, decidi que vou trabalhar tanto com superiores quanto os inferiores, incisivos superiores e inferiores. Então, eu posso adicionar esse trabalho protético em cada um dos dentes durante o desenvolvimento desse setup, assim como posso mudar a forma, assim como eu posso mover, mudar a forma, eu acho que é um pouco menos delicado, eu acho muito os movimentos mais bruscos do que o mover. Mover tem todas essas ferramentas, então intruir, extruir, vestibularizar um pouco mais, lingualizar, mesializar, distalizar, rotacionar, quase todas as mesmas ferramentas dos dentes a gente tem, então, aqui dentro das restaurações no mover, ok? Eu ia mostrar mais uma coisa, então, peraí. Falei tanto que eu perdi aqui nas perguntas. Espera um pouquinho que eu vou voltar às perguntas. Mas a Elizabeth perguntou... Pontico. Eu poderia fazer um planejamento com o Smile Architect num paciente ortodôntico? Na verdade, você vai pagar pelo Clean Check, certo, Fernando? Então, por exemplo, você usou esse software, que é o Clean Check, que é destinado para tratamento ortodôntico, mas você não vai tratar, é como se você clicasse em todos os dentes para não mover e trabalhasse só com isso. Hoje a gente tem softwares específicos para a parte restaurativa, né? Por exemplo, o Smile Cloud,
que o Marcelo Serra, ele comenta muitas vezes aqui, que é um software em parte gratuito, tá? Em parte pago, mas em parte gratuito. Muitas ferramentas você pode usar de maneira gratuita. E aí eu acredito que não vale a pena apenas para esse intuito, tá? Fazer a solicitação do Clean Check. Porque de nada a nada você não vai usar esse STL para confeccionar as peças protéticas diretamente, como a gente comentou, né? Então, de qualquer maneira, teria que rescanear novamente. E esse desenvolvimento do setup de Clean Check, se você cancela depois de alguns meses, você tem o custo lá, se não me engano, se não aumentou, não sei me dizer, alguém me corrige se eu estiver errada, R$500 para cancelamento de um setup de Clean Check, tá bom? Smile Cloud é 20 euros por mês, mas tem algumas ferramentas também que podem ser utilizadas gratuitamente, né? Não sei te dizer com precisão. Ok. A Tati fala que o Marcelo Serra prefere que façamos nesses Smile Architect ou por ele fazemos nosso planejamento normal e depois ele se vira com o Smile Cloud. O fato de ter, o que eu conversei com ele essa semana, a semana passada, o fato de ter essa comunicação juntar essa comunicação dentro do Clean Check com o Smile Architect foi uma jogada muito boa, tá? Para quem já está habituado a fazer toda essa análise do sorriso e colocar isso dentro do modelo virtual, eu acho que está um passo à frente, consegue desenvolver muito melhor todas essas ferramentas que eu acabei de explicar, tá? Para quem ainda não sabe que está engatinhando, é algo que vai fazer você perder mais tempo. Então, se você puder terceirizar isso, se você tem alguém para terceirizar isso, melhor. Ok. E o que ele comentou o fato de não linkar direto com algum software que vá fazer diretamente o trabalho protético, isso também peca, né? Pode ser que o próximo passo seja, então, linkar, por exemplo, com o Exocad, né? Então, serão cenas dos próximos capítulos, tá? Por enquanto, ou um ou outro, você pode desenvolver das duas maneiras, mas, pelo que eu vi, em relação à forma dos dentes, a gente não tem uma galeria que a gente possa exportar tanta quantidade de desenho. Talvez a gente tenha que trabalhar mais dente a dente, tá? Isso é trabalhoso. Então, para quem não está acostumado, desenhar as linhas de sorriso, buscar isso dentro de uma galeria de dentes, de forma, alterar a forma, alongar aqui, tirar um pouco da massa dentária, acrescentar, checar se dentariamente é possível isso, se tem muito desgaste, se não tem, eu acho que é algo a mais para a gente prestar atenção dentro do setup de Clean Check, tá? Dica que eu dou para vocês, acredito que quem vai fazer a parte estética ou desenhar o sorriso, já tem uma comunicação maior com essa parte, com o restaurador ou a pessoa, o profissional mesmo já atua nessa área, né? Então, já enxerga, aquele incisivo lateral, eu vou deixar um diastema para fazer o acréscimo. A forma daquele incisivo ou daquele canino, eu vou alterar ao final do tratamento. Eu vou desgastar aqui, eu vou acrescentar ali, né? A Tati falou, que legal, porque meu cérebro está fritando aqui. Tati, quando eu abri esse Clean Check, que foi anteontem, eu abri esse Clean Check, eu não sabia para onde correr, né? Por quê? Porque a gente não tem, nós ortodontistas, isso foi destinado lá nos Estados Unidos exatamente para o público clínico, né? Então, para nós, é algo que se nós desenvolvermos e tivermos esse profissional associado a nós, acho que é muito proveitoso, tá? Muito proveitoso. Dali, tirar o que for de melhor para nós. Sempre focando, nós como ortodontistas, na parte ortodôntica, tá? Eu sei que tem muitos pacientes que vão chegar para vocês apenas para alinhamento estético. Eu quero alinhar e nivelar meus incisivos. Não importa como os posteriores estejam, não importa como o overjet vai ficar, eu quero alinhar e nivelar. Esse tipo de paciente vai aparecer para você. Eu acho que eu prefiro tratar esse paciente alinhando e nivelando melhor do que enviar ele para um clínico, né? Eu vou ter um controle um pouco melhor sobre essa movimentação ou sobre a quantidade de desgastes que esses dentes vão sofrer do que um clínico. Talvez seja
essa a ideia ou esse o caminho, tá bom? É alguma coisa que a gente tem que debater ainda, né? É muito recente, é muito novo, né? Mas, lembrando que o Marcelo ele tem bastante experiência na Team One, então ele tem esse lado restaurativo todo de planejamento, então, com certeza no próximo webinar dele, ele vai mostrar com muito mais precisão essas linhas, esses movimentos restauradores, ter muito mais informação para vocês, tá bom? Tem como fazer uma extração no CC sem solicitar para o técnico, Daisy? Não tem, tá? Não tem ainda essa possibilidade. Então, extrações precisam ser feitas através do pedido por escrito para o técnico, tá bom? Com Bolton, o Fernando ele falou do Bolton, então a tabela de Bolton é algo que a gente costuma abrir muito, né? Aonde aplicar IPR, aonde deixar espaço. Normalmente, Fernando, a gente opta, quando tem uma discrepância de excesso de um arco ou uma redução do antagonista, normalmente a gente opta pelo IPR, né, do arco. Nem sempre a gente opta por deixar espaços, né? Então a gente vem de uma época, né, que deixar espaços para incisivos laterais é ruim, né? Talvez o paciente tenha essa ideia, né, que eu acho que tem que aos poucos ir mudando essa mentalidade também. Tem casos que ficam extremamente bonitos, melhores, se fosse feito através de acréscimo daqueles laterais do que de IPR na região anterior e inferior, tá? Não sei se vocês concordam comigo. Mas é o benefício, isso mesmo, é o benefício estético que a gente vai ganhar aí, tá? Mas, repetindo, não adianta a gente trabalhar tudo isso no setup de CleanCheck, prometer todas essas mudanças, se bem que, gente, se eu for mostrar essa imagem, espera um pouquinho, se eu for mostrar essa imagem para paciente que tem, tirar as linhas, né? Tirar assim. Se eu for mostrar essa imagem restauradora, que agora incluiu incisivos inferiores, né? Que eu pus aqui para restaurar o inferior. Se eu for mostrar essa imagem, o paciente leva um susto, né? Então, acho assim, tem que ser com cautela ainda. Eu acredito que a variação de cor, essa opacidade da massa não, do restaurativo, essa opacidade também não é das melhores. Eu acho que tinha que deixar a mesma cor do dente, né? Você poder ligar e desligar o botão, deixar lado a lado a imagem inicial e final, né? Então, porque assim fica difícil do paciente enxergar também, né? Então, se eu deixo na opacidade 100%, tiro o sorriso, clico ali, vou tirar o bottom aqui que tá tudo meio poluído, né? Clico ali em compare com a maloclusão inicial. Ué, cadê o compare? Ah, eu tenho que tirar do controle 3D, né? Pera, eu tenho que clicar no plano, uma nova modificação, na configuração do plano 1 e comparar esse 1 com inicial e final. Deixa eu tirar isso da tela. E comparar o inicial e o final. Ah, aqui não altera. Eu achei que alterasse a forma do dente, a não ser que seja... Eu achava que comparava o inicial com o final. Configuração inicial, configuração final. Não, e aí se eu tiro restaurar off, desaparece nos dois, só vai mostrar o inicial e final. Aí eu acho que é uma falha, né? Poderia sim, ao clicar no restaurar, deixar a opacidade, a forma a gente vê que mudou, mas aqui deveria ser zerado, como se fosse o dente do escaneamento. Eu pensei que fosse assim, gente, não é? Ou eu que estou na página errada, estou no lugar errado. Se eu voltar para modificação e comparar, cliquei de novo na configuração inicial e mostro o meu final. Configuração inicial. Não tem como tirar
o restaurativo, tira dos dois. Poderia sim, para mostrar para o paciente, deixar o restaurativo só no final e deixar a imagem 0 do meu clean check exatamente como a anatomia dentária. Gente, eu vou pesquisar se eu estou fazendo de uma maneira errada, mas eu acho isso uma falha, né? Como é que você vai mostrar o inicial e o final para o paciente, adicionando a massa dentária? Se, ao remover, você remove dos dois. Bem, cenas do próximo capítulo, pessoal. Eu tenho que desenvolver um pouco melhor. Esses 2 dias não foram suficientes. É uma coisa a mais para a gente pensar, né? Então, são ferramentas a mais, mas que eu acho que, dependendo da situação, sim, é produtivo, sim. Se vocês perguntarem para mim, você vai pedir em todos os seus tratamentos de pacientes adultos? Acredito que sim, porque não tem nenhuma adição de custo, né? Só peca um pouquinho pelo Live Update, que para mim funciona bem, e a colocação dos attachments otimizados, mas pode ser que isso seja feito, então, numa segunda etapa de melhorar, então, esse software. Né? E se você pede desde o primeiro clean check do paciente, mesmo que você não use isso, se tiver alinhadores adicionais, caso você necessite, eu acho que é uma boa, tá? Porque se você pedir, por exemplo, fez já um jogo de alinhadores hoje, e for pedir isso para um próximo paciente, aí não vai ser possível, tá bom? Fernando falou que eu tenho que estar na configuração inicial e plano 3 de tratamento, por exemplo. Então, como eu só tenho o plano 1, Fernando, eu tenho o plano 1, e aí eu apertei no plano 1 a configuração inicial, e aí eu completo, mostrar o original, posso deixar aqui no meu 0, como eu escaneei, e deixar aqui no final, né? A diferença na expansão, na correção da sobremordida. Mas, ao clicar no restaurar, eu achei que podia deixar o restaurar só para o final. Achava que poderia colocar, eu achava que o estágio 0 do meu clean check ficasse sem a parte restaurativa. Tá bom, pessoal. Eu acho que isso pode ser uma falha, sim, ou que eu não estou sabendo onde clicar. Ok, pessoal, o que vocês acharam dessas modificações? Positivas, complicadas, o que vocês acharam? O Fernando falou que foi muito bom. Eu acho que tem muita indicação. Se a gente souber usar e aproveitar ao máximo, né, não é à toa, né, que as integrações. A Thaís achou bom, a Lélia, oi Lélia, tudo bom? Positiva. A Inádia, assustada. Essa é a primeira reação que eu tive com tantas ferramentas, tá? Mas, assim como a gente lida com o Clean Check, que é intuitivo, né? Não tem manual de instruções, eu acho que dá para se habituar, né, Tati? A Deise gostou também. Deise, precisa checar essa informação do pôntico, tá bom? O Vanderlei precisa estudar mais. Eu acho que cada caso que vocês solicitarem, se puderem, eu acho que já é um estudo, tá bom? A Maria Tereza falou junto com a Inaldi de estar assustada. A Cris, ainda bem que tem vocês para salvar. Não, mas nessa parte, Cris, eu vou pedir ajuda para o Marcelo Serra, tá? Eu não sou top master, blaster e na parte restaurativa. Ideal ter os dentes com cor natural. Também achei, Fernando, que esse azul opaco foi muito estranho na face do paciente. Obrigada, pessoal. Hoje, então, o foco não era o desenvolvimento do tratamento ortodôntico, queria mostrar essas novas ferramentas para vocês, tá? E eu acho que a cada Clean Check a gente pode aprender um pouco mais. Obrigada pela presença. Eu vou tirando algumas dúvidas e aí no próximo, sanando algumas dessas dúvidas de vocês, que teve a Raquel, que ela perguntou se podia ter o CBCT junto. Acredito que não, Raquel, mas eu vou confirmar essa informação e volto no próximo webinar com as respostas. Tá bom? Obrigada pela companhia, meninas e meninos. Boa noite, bom restinho de semana, cuidados com as chuvas e vejo vocês na próxima. Beijo!